Vamos ver hoje o que nós devemos e não devemos fazer de prático neste novo ano que está só começando. Vamos esperar um pouquinho para esse pessoal achar a gente aqui e a gente já vai dar as dicas preciosas de sabedoria da palavra de Deus para você que quer ter um ano bom, um ano abençoado, um ano maravilhoso, um ano de transformação, um ano transformador na sua vida, né? Minhas queridas lá de Portugal, Miriam e Débora, minhas amadas, que saudade! Deus abençoe vocês aí. Oi, Lê. Oi, gente. Que bom ter vocês aqui. A gente vai falar hoje algumas dicas preciosas, práticas. Eu gosto sempre de ser muito prática sobre o que a gente deve fazer e não fazer neste novo ano. Oi, Ari, minhas amigas queridas. Beijos, minhas amadas. Cris. Isso aí, gente. Vamos chegando. Enquanto vocês vão chegando, vocês já vão chamando outras pessoas para estar aqui com a gente. Clica aí nesse aviãozinho, ó, e dispara essa live aí para uns 10. Manda aí para 10 amigos, 10 pessoas que você ama, 10 pessoas que você quer que acerte nesse ano, porque eu vou falar hoje o que você deve e o que você não deve fazer no ano de 2021, que você deve e não deve fazer na sua vida, né? Não é só para esse ano, não. É para sua vida. Oi, Cláudio. Oi, Ana. Ana Paula, que bom ter vocês aqui. E aí a gente vai começar a falar de coisas preciosas da palavra de Deus. Minha querida Nevilda, lá da Itália. Estamos internacionais, hein? Internacionais, Portugal e Itália presente aqui na nossa live. Que legal! Muito bom, que legal, gente. Eu vou contar para vocês hoje. Eu já vou começar a contar o que nós devemos e não devemos fazer. Boa noite, amiga querida. É tanta que a gente fala espanhol, italiano, né? O pessoal aqui tá poliglota, em todo mundo internacional. Vamos lá? Pega, se você quer que essas dicas fiquem para você, não só para esse ano, não só para essa semana, porque a gente esquece, anota. Anota o que eu vou te falar aqui, porque de repente você pega essa anotação. Do nada você está fazendo as coisas que a gente falou que não era para fazer, e aí você acha essa anotação meio que sem querer, sabe? Assim, meio que por acaso, e você fala, não devia estar fazendo isso. Então, presta atenção, anota para você se lembrar no momento oportuno. Oi, Ju. Muito bom, gente, vocês estarem aqui. Vamos lá. Primeiro ponto. Primeiro ponto do que a gente não deve fazer neste ano. E tudo que eu vou te falar aqui, eu vou te dar a base bíblica, a referência para você que gosta das referências. Você vai ter em cada uma delas. E a primeira delas é... Oi, Rô, o pessoal tá chegando. Gente, vamos disparando essa live. Aí, clica no aviãozinho aí que eu vou falar já a primeira dica. A primeira dica do que você não deve fazer nesse ano. Oi, Amandinha da Mon Macarrão. Gente, o macarrão da Mon Macarrão é demais, gente. Entra aí no Insta da Mon. Vamos lá? Dispara aí para 10 amigos, 10 pessoas que você ama essa live para eles também acertarem nesse ano. Primeira dica do que não fazer neste ano: não xingar. Isso mesmo, você ouviu certo. Não xingar. Mas como assim, Elaine? Mas aqui, todo mundo aqui é gente decente, gente cristã. Será que gente cristã xinga? Não, a gente não fala palavrão, né? Não, a gente não fala palavrão. Será que às vezes escapa um palavrão? Você é dessas pessoas que às vezes escapa um palavrão? Ou você fala assim, não, eu nunca falo palavrão. Nem quando eu quero xingar alguém eu não falo palavrão. Então eu falo assim, ô, infeliz. Ô, às vezes as pessoas xingam chamando de abençoado. Você já viu que interessante isso? Mas tem um tom de xingamento. Ô, abençoado, viu?
Oh, meu Deus do céu, viu? Né? Já pensou? Como será que Deus recebe? Como será que ele ouve o nome dele falado dessa maneira? Estranho, né? Estranho, fica mais bonito. Tem um versículo que diz que fica bem ao Senhor o louvor, cai bem para o Senhor o louvor. Então, o nome dele é muito mais interessante que a gente fale em meio aos louvores, a gratidão, a adoração. Então, a primeira dica é não xingar. Onde que está escrito isso na Bíblia? Efésios 4, 29 e 30, você deve conhecer. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, ou nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. Ah, gente, aí eu parei aqui, né? Que saia da vossa boca uma comunicação, palavras que comuniquem graça. Isso é demais, isso fica bem para nós. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, por que que o não entristeçais o Espírito Santo está justamente nesse versículo aqui sobre o que nós falamos? Eu posso entender aqui que o Espírito Santo se entristece quando nós xingamos, quando nós falamos palavras que não deveríamos falar, que não fica bem pra gente. Então, o que significa torpe? Você já procurou no dicionário? Já foi lá no Google? O Google diz que torpe significa qualquer palavra que contraria ou venha ferir os bons costumes, a decência, a moral. Palavras torpes revelam um caráter vil. Olha só que forte isso. Então, não xingar, não fazer nada ignóbil, indecoroso, infame, que cause repulsa, que seja asqueroso ou nojento. Olha só o que o Google diz sobre essa palavra. Agora, eu fiquei pensando assim, sabe? Quando eu fui procurar, eu pensei assim, peraí, se o Google acha que xingar é asqueroso, nojento, de caráter vil, o que será que o Espírito Santo acha? Então, anota aí a primeira dica, não xingar. A segunda dica, essa segunda dica, não falar mal de ninguém. Não falar mal de ninguém. Senhor, quem poderá habitar no teu tabernáculo? A perguntinha está lá em Salmo 15, 1 a 3. E a Bíblia responde: quem há de morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica a justiça, que de coração fala a verdade e não usa a língua com maledicência, não difama, que nenhum mal faz a seu semelhante, nem lança calúnias e afrontas contra o seu companheiro. Essas pessoas que não fazem isso vão habitar no tabernáculo, no santuário do Senhor, no seu santo monte. Aí você fala assim, mas eu não falo calúnia, eu só falo a verdade. Eu não falo calúnia das pessoas. Quando eu falo de alguém, eu só falo a verdade. Às vezes eu falo até para que a gente possa orar, né? Mas você fala do pecado de alguém, vai ser uma provação. Mas provação boa que traz benefício pra gente, eu vou falar já já, segura aí. Olha só, quando você fala a verdade, só que você só fala a verdade, você tá falando do pecado do seu irmão? Ainda que seja só a verdade? Tem uma palavrinha para você lá em Lamentações 3:39. De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados, porque eu tenho, você também tem. Então, sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ficar indignado com os nossos próprios pecados. A gente tem que se queixar dos nossos próprios pecados. Ir lá orar e falar, Deus, eu não quero mais esse pecado na minha vida, Senhor, ao invés de falar do pecado do irmão. Então, dica 2. Não falar mal de ninguém. Você vai anotar, você vai fazer um pacto comigo aqui. Eu duvido
A nossa última live do ano, você me conta como foi o seu ano se você praticou tudo isso. Transformador. Dica 1, não xingar. Dica 2, não falar mal de ninguém. E dica 3, também está no mesmo ambiente. Não criticar. Esse agora você vai começar a ficar um pouco chocado com o que a palavra diz. Vê lá comigo, anota aí Tiago 4, 11 e 12. Não criticar, irmãos. Não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga a seu irmão, fala mal da lei. E julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. E há um só legislador, com letra maiúscula, e um só juiz, com letra maiúscula, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és? Que julgas a teu irmão, que julgas a outra pessoa. O verbo criticar é fazer uma análise avaliativa de alguma coisa ou a ação de julgar, de alguma coisa ou de alguém. É apontar defeitos, é dizer mal de alguém ou de alguma obra, de alguma coisa, é depreciar, é até censurar. Então, é muito forte quando a gente pensa que criticar é um julgamento, é uma análise, é um julgamento provável de condenação, né? Uma análise de algo errado. Você está criticando, provavelmente falando algo negativo. E isto não te cabe. A Bíblia está dizendo em Tiago 4,12 que Deus é o juiz, que somente Ele tem este direito. E Ele pergunta ainda, quem é você que está julgando a outro? Primeiro, julgue-se a si mesmo, sabe? Eu vou deixar uma dica da dica aqui. Se você se julgar a si mesmo, você não precisará ser julgado por ninguém, é o que a Bíblia diz também. Então, não criticar. É mais uma prática que você deve adotar para ter um ano completamente transformador. Quarta dica, essa agora você vai ficar chocado. Essa você vai. Não praguejar. Você sabe o que é praguejar? Não praguejar. Sabe onde aconteceu na Bíblia? Olha, se prepare para saber. Mateus 26, 74. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Quem foi que praguejou na Bíblia? Em que momento que foi? Foi Pedro. Foi no momento em que as pessoas o interrogaram acerca de Jesus, dizendo, você é da tribo dele, você é discípulo dele. Ele disse, ele amaldiçoou. A palavra praguejar significa amaldiçoar, proferir pragas. Olha que horror! E foi isso que Pedro fez quando negou a Cristo pela terceira vez. Em seguida, o galo cantou. Gente, é chocante isso daqui. É chocante. Discípulo próximo de Jesus, que tinha dito que não, que subiria, que morreria com ele. Ele praguejou, ele amaldiçoou, ele proferiu imprecações contra a pessoa de Jesus. Olha que forte que fica pra gente agora entender melhor a negação de Pedro em relação a Jesus. Então, não praguejar, não amaldiçoar, não proferir pragas, palavras de maldição, né? Nossa, Elaine, mas crente não faz isso. Cristão não faz isso. Brasileiro não faz isso. Né? Será que brasileiro não faz isso? Era bom que caísse um raio na cabeça daquela pessoa, né? Você sabe o que é amaldiçoar, então preste atenção.
Preste atenção, boquinha, no que fala, para você saber se você anda praticando essas coisas. Não praguejar nem a nós mesmos. Muito bom, Amanda, muito bom. Muita gente tem esse costume de se autodepreciar. E olha, eu vou deixar uma dica para você aqui, dica da dica de novo, do que a Amanda está falando, de uma das nossas aulas do nosso curso, quando eu falo sobre orgulho. O que é orgulho? É você achar que Deus está errado e você está certo. Então, quem se autodeprecia está dizendo que Deus está errado a respeito dele. Porque Deus nos fez com dons, talentos, capacitações, Deus nos fez à sua imagem e semelhança. Então, quando você se julga inferior às outras pessoas, preste atenção nisso. Quando você assim é humilde demais, quando você pensa assim, eu sou a menor de todas as pessoas, eu não sei nada, eu não tenho capacidade para nada, acho que o Senhor não me deu nenhum dom, eu não posso fazer isso que o Senhor está me chamando para fazer, porque eu não sou capaz. Você está dizendo que Deus está errado a seu respeito e você está certo. Quando você se autodeprecia e amaldiçoa sua própria vida, isso é orgulho. Você está se considerando que Deus errou a seu respeito. Então, tome cuidado. Tome cuidado para não amaldiçoar os outros e nem amaldiçoar a si mesmo a sua própria vida. Profira palavras de bênção sobre as pessoas, palavras de bênção sobre a sua própria vida. Com certeza a sua vida será transformada. Então, nosso quarto ponto, não praguejar. E o quinto ponto? Também tudo no nível da fala. A nossa palavra é criativa. E vem aí o meu livro Poder da Aceleração Sobrenatural para você entender melhor isso, porque eu falo disso lá com maiores detalhes. A nossa palavra é criativa. Então, cuidado, boquinha, com o que fala. Quinto ponto, não murmurar. Você está anotando? Vocês estão anotando? E aí, Tami? Joel tá anotando a lição de casa? Tati, querida. Minha querida, eu também. Tenho muita alegria de conhecer você, esse sorriso maravilhoso. Gente, quinto ponto, não murmurar. Não faça isso, eu vou te mostrar por quê. Lá em Êxodo 16, versículo 7, lá no finalzinho diz assim: nós, contudo, o que somos? Aqui é Moisés conversando com Arão, batendo um papo com Arão, falando: quem que a gente é para esse povo todo que a gente libertou do Egito, que o Senhor libertou através de nós? O que eles estão reclamando contra nós? Quem somos nós para que esse povo reclame contra nós? E disse mais Moisés: o Senhor vos dará esta tarde carne para comer e pela manhã pão com fartura, porque era o que eles estavam reclamando, que eles queriam carne, que eles queriam pão, que lá no Egito eles comiam cebola e no deserto não tinha cebola para eles comerem, então eles estavam reclamando para Moisés e para Arão. E aí Moisés falou: Arão, quem somos nós? Esse povo está reclamando contra nós, eles não sabem que é contra o Senhor que eles estão reclamando? E ele diz aqui, versículo 8, Êxodo 16, 8. O Senhor dará pela manhã pão com fartura, pois ouviu a vossa queixa contra ele. Ouviu a vossa queixa contra ele, porquanto nós, o que somos? Não são contra nós as vossas murmurações, e sim contra a pessoa do Senhor. Contra a pessoa do Senhor. É isso aí, Nevildinha. Anota tudo aí em italiano. Quando nós nos queixamos, acho que é até semelhante àquela questão do orgulho, né? A gente toma um monte de decisões erradas na vida, a gente tem implicações consequentes das nossas decisões e a gente se queixa contra Deus, né? Deus não me abençoou como abençoou aquela pessoa. Você viu o que aquela pessoa fez para alcançar aquela bênção? Você está disposto a pagar o preço que ela paga? A gente reclama sem saber.
A gente reclama demais sem saber das coisas. E Moisés está falando aqui: quem somos nós para que reclamem contra nós? As vossas murmurações são, todas elas, contra a pessoa do Senhor. Então, tome cuidado quando você reclamar. 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 Que nem um disco riscado. Você entendeu? Reclamar é opor-se por meio de palavras. É assim, é como se você não concordasse com nada. Você só reclama, você não concorda com o tempo, se tá sol, você reclama, se tá chovendo, você reclama. É você se opor. Você se opõe. O tempo todo você está se opondo. Isso é fazer reclamação, queixar-se. Então, o nosso quinto ponto é não murmurar. Vamos falar do primeiro para quem chegou agora aí? Anote os pontos o que você não deve fazer com a sua boquinha neste ano. Não xingar, não falar mal de ninguém, não criticar, não praguejar, não murmurar e tem mais um ainda. Qual será esse? Ai, que difícil, gente. Que difícil. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer essa live, vou ter que fazer um pacto, um compromisso bem forte para não fazer essas coisas. Sexto ponto, não culpar a outros pelos seus resultados ou pela falta deles. Não culpar os outros pelos seus resultados na sua vida. Oi, Ju, chegou na sua cantora. Tá cheio de cantora aqui, tem a Tati, tem a Ju. Gente, não culpe outra pessoa pelos resultados da sua vida. Afinal de contas, a vida é sua. A vida é sua, ela vai dar os resultados que você trabalhar para dar. Vamos ver onde é que está dizendo isso. Provérbios 6, 6 e 8. Provérbios 6, gente. É isso mesmo que você está pensando. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os seus caminhos e sê sábio, seja sábio. Porque a formiguinha, aquela pequenininha lá que você conhece, que passa andando com a folhinha, ela não tem chefe, nem guarda, nem dominador. Sua prima. Prepara no verão o seu pão e no tempo da colheita ajunta o seu mantimento. Então, por que eu coloquei esse versículo aqui no não culpe os outros pelos seus resultados ou pela falta deles? Porque muitas vezes nós somos preguiçosos. Nós somos preguiçosos e a gente culpa as pessoas. Não, eu já não fiz isso porque aquela pessoa me atrapalhou, porque aquela me chamou, porque aquela me falou não sei o que, eu fiquei chateada. Gente, a formiguinha, ela trabalha. Você pode parar lá no mesmo horário toda manhã que ela vai estar levando as folhinhas. Vai. Nós passamos a vida sem discernir a sabedoria da formiguinha. Qual é a sabedoria dela? Olha, anota, isso é uma chave para você anotar. Para você ficar assim constrangido como eu também fiquei. Como eu também fico. A formiga sabe discernir bem o tempo e as estações. A formiga sabe discernir bem o tempo e as estações. Sério. E muitas vezes a gente passa a vida esperando, sonhando com coisas que jamais acontecerão. Simplesmente pelo fato de que nós não sabemos discernir o óbvio. Que aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Nós não sabemos discernir sequer a lei da semeadura, que opera sobre justos e injustos. Quem planta, colhe. Quem não planta, não adianta culpar a vida, os céus, azar. Não, você precisa tomar a sua vida. Você precisa decidir a sua vida. Você precisa daquela palavrinha maravilhosa chamada
autorresponsabilidade. Ai, mas a vida me trouxe problemas. Para mim também, vários. Um dos maiores momentos, um dos momentos mais difíceis da minha vida se transformou no livro incrível. Eu recebi uma revelação tremenda da parte de Deus. Eu nunca imaginei que aquele momento da minha vida seria um livro que daqui a pouco vai estar na sua mão. Daqui a pouquinho a gente vai lançar ele aqui no Instagram para você ler detalhe por detalhe do poder da aceleração sobrenatural. Essa palavra me veio, essa revelação me veio no momento de muita angústia. Eu conto todo o meu testemunho lá no livro que você vai conhecer. Você que ainda não conhece. Então, a formiga sabe discernir os tempos e muitas vezes a gente não sabe. Que vergonha, né? Que chato. Quando temos uma questão, né, para ser resolvida, ao invés da gente resolver, a gente culpa as outras pessoas, a gente transfere a responsabilidade para outras pessoas. Quem faz isso não resolve a vida, não tem uma vida próspera. Então tome a sua vida, seja corajoso, tenha autorresponsabilidade para resolver os seus problemas. Robson e Isabel, meus queridos, lá de Jaguariúna, saudade de adorarmos juntos. Ivete, querida, minha aluna, meus alunos estão por aqui, meus queridos alunos do curso Libertadores em Prática. Agora que a gente viu tudo que a gente não deve fazer, olha, eu poderia falar pelo menos umas 50 coisas, né, que a Bíblia diz, ou muito mais, que a gente não deve fazer. Mas vamos agora para o que a gente deve fazer. Vamos entender o que a gente deve fazer. Primeiro, para manter o seu coração alinhado com o coração do Senhor, semelhante ao coração de Jesus, manso, humilde de coração. Primeira dica: evitar a ira e deixar a raiva. Evitar a ira e deixar a raiva. Onde é que isso está escrito? Está escrito lá no Salmo 8:1. Siqueira Campos, Paraná. Isso mesmo. Que legal! Olha, a gente está aqui com Portugal, Paraná, Salvador, Itália, São Paulo, quem mais? Jaguariúna. Que legal, gente. Estamos muito internacionais nessa live, viu? Dispara aí que ainda dá tempo de... Olha, eu vou começar a falar a primeira dica sobre o que você deve fazer este ano. Então dispara aí, clica aí no aviãozinho e manda para umas 10 pessoas aí que você ame, que você gosta, que você quer ver bem nesse ano. Primeira dica: evitar a ira e deixar a raiva. Salmo 8:9. A Márcia de Búzios. Arujá, verdade. Márcia de Búzios. Que legal, muito bom, gente. Que legal. Deixa a ira, abandona o furor e não te impacientes. Não seja uma pessoa impaciente, precipitada. Não te inflames, pois assim causarás mal a ti mesmo. Olha os conselhos da palavra de Deus, como Deus é um pai tão amoroso, que não quer ver a gente inflamado, com dor, com o coração cheio de rancor, né? Pois os malfeitores serão exterminados. Não precisa ficar preocupado com eles, não. Deus sabe o que fazer com eles. Mas os que depositam sua esperança no Senhor, esses herdarão a terra. Então, deixa a ira, abandona o furor, para de querer resolver os malfeitores da terra. Cuida de você, cuida do seu bem-estar. Pratique o perdão, né? Ah, mas aquela pessoa não merece. Mas perdão é para quem não merece, gente. Se você for esperar a pessoa te pedir perdão ou a pessoa merecer, você não vai estar livre nunca. Perdoa logo, libera logo isso do seu coração. Entenda o que está nos mostrando esse salmo. Ficar irado, ficar com raiva, só faz você ficar inflamado. E aqui a gente já está entrando na área da saúde até. Olha só como a Bíblia, a palavra de Deus, é pura sabedoria. Aí você se percebe cheio de dores, de pressão alta, de gastrite, de ansiedade, coração disparado, triste, chorando, e não sabe por que que é. Muitas vezes é porque você abrigou a ira no seu coração.
o desgosto, o furor. Então, deixa a ira e abandona o furor. Libere as pessoas que geram toxinas. Não fique intoxicado de ira. Libere, perdoe, libere do seu coração as pessoas que liberam toxinas no seu organismo. Escolha você viver bem. Se elas não querem viver bem, é uma escolha delas. Escolha você ficar bem. Dica número 2, para eu poder conseguir aqui passar todas as dicas. Está lá em Eclesiastes 11:10, no comecinho do versículo. Dica 2, afaste o desgosto e a dor. Afaste o desgosto e a dor. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Olha só como existem alguns versículos que a segunda parte... Oi, Ru! Oi, gente! Oi, gente! Olha só, alguns versículos, a segunda parte do versículo é consequência do primeiro, da primeira parte, quer dizer. Então, afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor. Não parece uma consequência? Se você afastar o desgosto do teu coração, você vai remover da tua carne, do teu corpo, a dor da inflamação do desgosto. Como, Elaine, que eu faço isso? Perdoe. Elaine, mas como? Como que eu consigo tudo isso? Aí já vai ter que ser no curso, né, gente? Para eu poder explicar que cada aula do curso são 2 horas. Não dá para falar aqui tão rápido, mas essa é só mais uma prova bíblica de que você não deve guardar mágoas no seu coração, porque isso fere o seu corpo físico também. Então lembre-se sempre de colocar um limite nas suas tristezas. Não fique chorando só por chorar, só para retroalimentar a sua tristeza. Quando você ficar triste, porque nós ficamos tristes, até Jesus chorou quando esteve entre nós aqui em carne, ele sabe o que passa na nossa carne, nosso coração humano. Quando você ficar triste, chore sim, chore no altar do Senhor, chore aos pés de Jesus, porque ali no altar do Senhor tem consolação. Ali está o Consolador, chore aos pés do Consolador, não fique chorando só para aumentar a sua tristeza, isso pode te levar a uma depressão, inclusive. Então, não faça isso. Dica 3. Dica 3. Seja grato. Com certeza você já ouviu muita gente falando que você deve ser grato. Claro que isso faz bem. Seja grato. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede gratos. Colossenses 3,15. Olha como o e sede gratos, sede agradecidos, está no mesmo versículo que se ensina a paz de Cristo como juiz no seu coração. As coisas estão interligadas, as pessoas que são mais agradecidas geralmente estão mais em paz, elas levam os problemas, sabem lidar com os problemas de forma melhor, né, Kelly? Kelly chegou aí, minha querida. 1 Tessalonicenses 5,18 também diz assim: dai graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus, que você encontre um motivo de dar graça. Já viu aquela pessoa que você conta um problema e a pessoa fala: olha, mas o lado bom disso é isso, 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 isso. Essa pessoa, ela sabe enxergar lado bom até nos problemas. Então, no dia a dia, encontre um lado bom, encontre um motivo para dar graças. O Senhor é tão digno da nossa adoração, do nosso louvor. Encontre um motivo para dar graças a Deus. Então, comece a retroalimentar a paz em detrimento da tristeza. Não é melhor? Não é melhor que você tenha paz? E quando você estiver grato, diga ao Senhor. A gente está falando aqui da boca, né? Das nossas palavras. Então, diga, expresse em palavras para o Senhor: Senhor, hoje eu estou tão grata por essa live, estou tão grata por essas pessoas, estou tão grata por essa palavra. Obrigada, Senhor. Eu sou agradecida, eu sou grata diante de Ti. Você está grato por alguém? Diga para esse alguém:
Nossa, você fez a diferença na minha vida hoje. Puxa, muito obrigado. Obrigado por ter feito isso, por ter feito aquilo. Obrigado por estar comigo nesse momento. Seja grato, mas profira, porque as pessoas não são adivinhas. Você precisa falar. Então fale para o Senhor, embora Ele conheça os seus pensamentos, mas expresse, quem sabe até saia uma canção. Já pensou você compor uma canção de gratidão ao Senhor? Quarto ponto, vamos correr. Veja a vida com bons olhos. É aquela pessoa que eu acabei de falar. Está lá em Mateus 6, 22, 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. O seu corpo será pleno de luz, diz a palavra. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, que grandes trevas serão, que tremendas trevas que são. É o que diz a palavra em Mateus 6, 22, 23. O que está dizendo aqui? A pessoa que vê tudo com maus olhos, ela fica enferma. De novo, gente, eu estou passando dicas aqui até de saúde, porque é o que a Bíblia nos traz. O seu comportamento diante da vida te faz uma pessoa mais saudável ou não. Claro que existem casos e casos. Eu não estou dizendo que 100% das pessoas enfermas é por causa do jeito que lida com as palavras. Obviamente que eu não estou dizendo isso. Mas, claro que você vai ser mais saudável, mais agradável, mais abençoada se as suas palavras forem de bênção. Se os seus olhos forem lâmpadas e não trevas. É evidente, isso é coerente, totalmente coerente. Então, mais uma vez, a Bíblia nos chama atenção a isso até por uma questão de saúde. Quem vê a vida com mais leveza, quem tem por hábito ver o lado bom das coisas, essa pessoa sorri mais, essa pessoa, os outros querem estar perto. É muito bom. Aquele está falando que é muito grata e é mesmo, né? Dá para perceber, porque aquele sorri muito. Eu amo conversar com aquele, dar um monte de gargalhadas, né, aquele? Tô com muita saudade disso. É muito bom, porque é muito gostoso estar com pessoas assim. É bom demais. Então, quando você é assim, isso libera substâncias, hormônios no seu organismo que te fazem muito bem. Endorfinas, dopaminas, evitam doenças, evitam enfermidades até neurológicas. Olha que importantíssimo. Então, substâncias que previnem até doenças no nosso organismo. Como? Vendo a vida com bons olhos. Simplesmente isso. Quinto ponto. Seja um adorador. Seja um adorador. Se você souber tocar um instrumento, que maravilhoso, gente. Que delícia que é. Que experiência maravilhosa que é poder tocar um instrumento. Se você não sabe, procure. Eu te recomendo, é muito maravilhoso isso. Tô aqui ó, com o ukulele, olha lá que fofura. Que delícia esse instrumento, super legal, um instrumento super alegre, muito bom para louvar o Senhor. Se você pegar os salmos, né? E principalmente lá pro final, você vai ver um monte de salmos com vários versos dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Aliás, a misericórdia dele se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Quantos motivos para louvar, para dar graças ao Senhor. Salmo 136, 1 é o que eu acabei de dizer. Salmo 47 diz: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, Ele é o rei de toda a terra, Ele é o grande rei de toda a terra, então adore, seja um adorador. Ah, Elaine, não sei tocar, não sei cantar direito, sou toda desafinada. Deus não está ouvindo a sua voz, o tom que você está cantando. Deus está recebendo a adoração da verdade, do seu espírito. Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você pode ter um violão e não adorar em espírito e em verdade. Deus não está vendo o violão, o instrumento que você está tocando. Deus está vendo as cordas do seu amor. Assim como Ele te atraiu com cordas de amor,
Ele está vendo o que está tocando no seu coração, se é no seu espírito que de fato você está adorando. Então diga palavras de amor, de elogio a esse Deus tão tremendo. Reconheça a bondade, as misericórdias do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua história. Lembre-se dos livramentos do Senhor, alguns deles você nem sabe o que aconteceu. Mas o Senhor te livrou. Então reconheça que Ele é um Rei soberano, digno da sua adoração, da nossa adoração, e agradeça. Agradeça pelo seu imenso amor, Ele te ama incondicionalmente. E Ele enviou o seu Filho por você. Agradeça pelo seu perdão, o perdão pelos seus pecados ter sido disponibilizado a você quando você ainda nem tinha se arrependido. Você não sabia ainda que precisava de perdão e o seu perdão já estava liberado por Jesus na cruz do Calvário. Isso é muito tremendo. Você não tinha se arrependido, você era assim inimigo de Deus e Ele te perdoou e deixou liberado. Você foi perdoado, não foi quando você se arrependeu. Quando você se arrependeu de seus pecados, você só tomou posse do perdão que já estava disponível. Isso é demais, gente. Isso é motivo de muita adoração. Seja um adorador. 6º ponto. Leia a Bíblia. Romanos 15:4. Por que ler a Bíblia, Elaine? Porque tudo que foi escrito antes foi escrito para o nosso ensino. Então, se você quer aprender, quer ter sabedoria, leia a Bíblia. Ou você não quer ter sabedoria? Acho que você quer, né? Tudo foi escrito para o nosso ensino, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Por que nós cremos no amanhã? Por causa das Escrituras, por causa da palavra viva que é o Senhor Jesus Cristo. Mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro que ela foi escrita por homens. Ela ia ser escrita por quem? Por um gato, por um cachorro, por um macaco? Claro que foi por homens. Homens inspiradíssimos, cheios do Espírito Santo. Então aproveite que você tem liberdade para ler a Bíblia e leia. 7ª dica do que você deve fazer. Pense nas coisas do céu. Pense nas coisas do céu. Cuide da sua saúde espiritual e mental. Oi, Jamile, mais uma querida lá da Bahia. Bahia marcando presença aqui. Portanto, ou não é a Jamile da Bahia, é outra Jamile, querida. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está assentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Se você ficar só pensando no que passa no noticiário, naquele noticiário lá que só passa notícia sensacionalista, se você só ficar olhando os números do coronavírus, se sobe, se desce, a vacina se vem ou não vem, será que essa vacina é confiável, será que não é, será que isso, será que aquilo, calma, respira, pense no Senhor, pense nas coisas lá do alto onde Cristo habita, refresca sua mente. Ponto 8 e 9 estão no mesmo versículo, lá em 1 Coríntios 6, 18, 20. Mantenha o seu corpo puro e cuide também da sua saúde física. Fuja da fornicação. É, isso mesmo. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Por quê? Por que, Elaine? Por que não pode ter esses relacionamentos assim, fora do casamento, da aliança do casamento? Porque você vai fazer um monte de laços de alma que depois você fica todo confuso na sua história, não sabe por que é. Porque você pode sim contrair enfermidades, doenças para o seu corpo. Então a Bíblia está cuidando de você. Deus, como um pai de amor, está falando: não faça isso, você peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertence a vós mesmos. Quando o Espírito Santo vem sobre nós,
e habita em nós, o nosso corpo se torna santo. Querido amigo Emerson, quanto tempo, querido? O Emerson acho que tá lá em Brasília, né, Emerson? Olha só o Brasil e o mundo aqui com a gente. Então, lembre-se, você foi comprado por alto preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Que demais, essa palavra é muito tremenda. E o nosso 10º e último ponto do que você deve fazer. Oi, Lucas, querido, lá de Santa Catarina. Gente, que legal, olha. Portugal, Santa Catarina, Bahia, Jaguariúna, Itália, Arujá, São Paulo, que mais? Paraná, muito legal, todo mundo presente aqui, muito bom. Obrigada, Kaylee, para vocês, amiga. 10º ponto, o mais incrível. Oi, Val. A Noeli. Oi, No. Gente, o 10º ponto é, você deve estar imaginando já. O que não pode faltar, eu deixei por último, nem por isso ele é menos importante, muito pelo contrário. Ore. Ore. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Ah, Elaine, mas a minha vida é muito corrida, eu não consigo assim separar um tempo para parar, para ter aquele momento com Deus e tal. Gente, já acorda orando. Antes de sair da cama já dá bom dia, bom dia, Senhor. Já sai da cama orando, já passa o dia inteiro orando, tá fazendo as coisas, tá orando, tá adorando, é que nem a Noeli, né? Eita, amo a Noeli, gente. A No, ela faz as coisas cantando, é o tempo todo, é só os corinhos de fogo passando enquanto a No tá trabalhando, né, No? Isso é muito maravilhoso, por quê? Porque o ambiente fica cheio da glória de Deus. Ore, adore, traga o ambiente do céu até você. Obrigada, No. Traga o ambiente do céu até você. Tira o ambiente terreno e traz o ambiente do céu, das regiões celestiais onde Cristo habita. Faça isso orando, adorando. E mais uma coisa que você precisa fazer. Se você não me segue ainda aqui no Instagram, você tem que me seguir, claro, né? Você vai me seguir então. E se você já me segue, o que você precisa fazer? Indicar a minha conta aqui do Instagram para outras pessoas, para pessoas que você ama, porque esse ano eu também vou praticar muitas coisas novas junto com vocês aqui no meu Instagram. Você vai ver outras lives. A nossa próxima live vai ser dia 28, na outra quinta-feira, e nós vamos falar de algo que nós estamos dando as dicas aqui, que é exatamente sobre adoração. Dia 28 a gente vai falar sobre a adoração, a música ou a adoração que toca na sala do trono. Será que Deus, quando está passando as estações lá do rádio da sala do trono, ele para em você? A gente vai falar sobre isso na nossa próxima live. Então, clica aí no aviãozinho. Beijos, Débora, querida, Miriam, minhas amadas do coração. Clica aí nesse aviãozinho e dispara para todo mundo essa live que eu vou deixar, já vou encerrar para ela ficar aqui gravada, para o pessoal poder ver e ser abençoado. Abençoe também compartilhando, tá bom? E fica ligado então, na nossa próxima live eu vou mandar um recado para você estar aqui também presente, ok? Gente, um beijo enorme, Deus abençoe vocês ricamente, o Senhor te capacite, o Espírito Santo te capacite. Tom Sampaio, meu querido! Tom Sampaio aqui com a gente, que honra! Tô terminando a live, Tom, que pena. Mas outro dia, quem sabe, a gente faz até uma live juntos, hein? Vai ser demais, a gente vai conversar sobre isso. Um beijo, Tom, um beijo pro Carlos da Forte Mag também, viu? Bênção de Deus. Gente, um beijo enorme para vocês, que o Espírito Santo do Senhor te capacite a cumprir cada um dos pontos que a gente falou aqui. Você que chegou depois, assiste a live para anotar desde o primeiro, tá bom? E fazer um ano transformador pro resto da sua vida. Um beijo, queridas, queridos, beijos. Beijo, Amandinha, beijo, Cat, um beijo.